Pronto. Então, boa noite, galera. Comecei a gravar agora. Estamos aqui oficialmente iniciando. Eu mesmo peguei para ler a introdução. Dessa vez eu li ontem, né? Ontem e terminei hoje. Ela é muito longa e maçante. Os outros capítulos são um pouco mais fáceis e são mais curtos. Não são tão não são tão longos assim, né? O capítulo um tem, sei lá, 5 páginas, né? Tipo, é minúsculo. Então não vamos perder a esperança por causa desse começo difícil. E eu suspeito que o Levi fez isso de propósito, porque toda hora, vocês vão começar a ver isso muita. Ele vai falar. O profano que não merece acessar esse saber, o profano que não pode, o profano não vai entender, o profano. Só o verdadeiro iniciado, só o verdadeiro buscador, só o verdadeiro. Direto vai ser essa coisa, porque até é cansativo. É a época dele, né? Quase nenhum outro livro é diferente. Você pega o Papus também, ou Papi, mesmo discurso. A Blavatsky, hora ou outra também, veio o mesmo discurso. Né? Essa galera tinha uma. Sei lá o que era. Mas enfim, tinha essa insistência. Às vezes eles sabem de algo que a gente não sabe também, né? Não, eles sabem. A coisa é essa, primeiro, né? Tem uma. Hoje em dia eu chego na conclusão de que era mais para tirar onda. Mas é todos eles falam, não, tem um grande segredo. Eu tenho um grande. É esse que é o discurso. Eu tenho um grande segredo aqui, mas não é todo mundo que merece. Será que você merece? É tipo um gatilho, né? Eles ficam usando um gatilho para a pessoa se sentir especial, porque a pessoa vai, não, claro que eu mereço, pô. Eu sou especial, eu sou. Preciso comprar outro livro. Não entendi com esse livro, tem que comprar o outro dele. Na maçonaria a gente usa bastante a palavra profano para falar que é quem está fora do templo, né? Uhum. Quem não está dentro da egrégora. Talvez pode ser. Mas é isso também. Né? Ele era do rolê da maçonaria, assim, com certeza, né? Acho que a gente pode chegar no concluir que ele estava ali, né? Em alguma loja. Na França, ainda mais. O, é tipo os trouxas, né? Do Harry Potter. É a É, mesma, basicamente. é a mesma coisa. Tá. Então, alguém já tem alguma questão ou eu posso começar a falar sem parar? O que, que ele traz aqui? Vamos lá. Então vamos começar pelo começo. A introdução toda, como eu falei, estava falando antes de outras pessoas entrarem, é, é uma apresentação de uma sugestão, né, biográfica. Ele vai passar tudo o que ele acha que a pessoa deve estudar, meio que quase tudo que ele estudou. Então ele está falando das referências dele, que vão ser mais trabalhadas ainda ao longo do texto. Então muita coisa aqui ele não passa, não se aprofunda. Inclusive ele vai repetir acho que umas 2 ou 3 vezes ao longo da introdução. Ele repete essa que vamos nos, né, aprofundar mais para frente. Vou trabalhar nisso nos próximos capítulos. E realmente vai. Então não tem que se apegar tanto a entender tudo, porque ele vai tentar pelo menos explicar a maior parte das coisas que saíram aqui. E hora ou outra ele solta, né, com um tom de mistério. Tem um trecho até que ele fala: temo ter falado demais, vou me calar. É muito piada, né? E aí, ao longo da introdução, então, chegando nos pontos, vou chegar nos pontos que eu marquei, que eu achei muito relevantes. Começa falando, né? Existe um saber universal que todos os grandes nomes, os grandes profetas foram trazendo ao longo da história, e ele vai falar de Zoroastro, de Mani, de Apolônio de Tiana, Orfeu. Esses nomes
são todos referentes a antigas iniciações e religiões. Zoroastro é um que traz, né, um vinho novo, né, traz a novidade na época dele, que é essa coisa meio de dualidade, né? Zoroastrismo é sobre uma polaridade de bem contra o mal. O universo vai ter essas duas forças que estão constantemente lutando. E o Mani, que é um outro também profeta que surge depois de Zoroastro, só que radicalizando ainda mais. É o que o pessoal chama de maniqueísmo. Acho que já devem ter ouvido falar. Esse é o cara que criou o maniqueísmo. O maniqueísmo é isso, né? Uma divisão absolutista, assim, sem relativizar. É total. Bem contra mal. É muito reducionista, mas na época, né, teve o seu propósito. Quando ele vai falar também de Orfeu, Orfeu era tido como um iniciador. Havia os mitos órficos. Era um processo iniciático com rituais, com purificações, com hinos, né, os hinos órficos e tal, que fazia esse processo da pessoa, a alma da pessoa se libertar da matéria e ele adquirir um conhecimento transcendente, segundo reza a lenda. A gente não tem muito registro disso porque a tradição era oral. A gente tem os hinos órficos, mas os rituais órficos, a maior parte se perdeu. A figura de Orfeu é aquela figura, né, do cara. O mito de Orfeu é um cara que ele tocava a harpa, ele era muito belo e muito talentoso. Com a sua harpa, ele hipnotizava as pessoas, os animais, todo mundo se encantava. Ele perde a companheira dele, Eurídice, eu acho, e ele vai até o inferno para tentar resgatar ela. Então é uma alegoria de um processo da alma humana, de cair, né? Ir para o submundo é uma alegoria de cair para o plano da matéria, e atravessar iniciações ao longo desse lugar do submundo e depois voltar. Voltar como né, uma alma evoluída, iluminada. Não é o que acontece com Orfeu. Mais ou menos, a história de Orfeu é uma lição também, né? De prestar atenção no seu corre. Apolônio de Tiana é outro muito interessante. Acho que vale a pena estudar esses caras, se vocês quiserem se aprofundar neles. Mas indo para os pontos em que eu rasurei do meu livro, que acho que são os que realmente importam nessa introdução, era: a multidão nunca conspira senão contra as potências reais. Ela não tem a ciência do que é a verdade, mas tem o instinto do que é forte. Então, mesmo que as pessoas não sejam iniciadas, elas percebem onde está a verdade. E é por isso que pessoas vão se agregar àquele discurso. Verdade como sendo tipo uma expressão do verbo, né? A expressão do verbo do momento. O verbo do momento significa de era em era muda esse verbo. Isso é algo que vai casar depois, posteriormente, nos trabalhos já do Crowley, que vai falar muito sobre isso. Cada era vai ter o seu verbo, né? Vai ter a sua verdade. Casa com a filosofia de Hegel, né? Da marcha do espírito humano, do Geist. Haveria, em tese, uma marcha, um propósito que a gente não sabe exatamente onde vai dar, mas a gente percebe meio que um caminhar, né? Uma espécie de progresso, talvez. Então, a filosofia do Levi também se alinha com esse conceito de haver um progresso, um caminhar desse verbo, que a gente pode aproximar um pouco com a coisa do Geist, do espírito, em Hegel. Todavia, no fundo da magia, há ciência, como no fundo do cristianismo há o amor. E nos símbolos evangélicos vemos o verbo encarnado ser. Na sua infância, adorado por 3 magos
que uma estrela guia o ternário e o signo do microcosmo, e recebe deles o ouro, o incenso e a mirra, outro ternário misterioso, sob cujo emblema estão contidos, alegoricamente, os mais elevados segredos da Cabala. Nessa frase aqui, então, ele está falando verbo encarnado, né? Cristo, na sua infância, foi adorado pelos 3 magos que seguiram a estrela guia e recebe deles os 3 presentes. Nessa frase, eu perdi tantas horas ontem, ao longo da madrugada, para fazer o cálculo gemátrico. Cálculo gemátrico, o cálculo do valor numérico das palavras em hebraico, né? Porque em Cabala, toda palavra, toda letra vai ter um valor numérico, uma numerologia. Só que a numerologia da Cabala a gente chama de gematria. E aí, se a gente pegar essas palavras, então, o ouro, o incenso e a mirra, como teria sido escrito, né, ou dito em hebraico, a gente chega em valores específicos, e aí, convertendo esse valor numérico, a gente vê com o que ele se relaciona, que outra palavra se relaciona com essa. E aí entende o que significa o ouro simbolicamente, o incenso e a mirra. Eu tenho um texto enorme que eu vou tentar resumir. O ouro é um simbolismo óbvio, né? É um simbolismo da consciência solar, do que traz o divino, meio que da iluminação. Ele seria localizado no centro da árvore da vida, na Sefira solar, em Tiferet. É a consciência crística em si. O incenso é aquele, simbolicamente, ele faz o mesmo valor numérico, uma palavra magite, que significa mensageiro. E o próprio incenso já é como um intermediário, né, simbolicamente também, com a sua fumaça, entre um plano sutil e o plano mais material. Enquanto a mirra também vai ter esse significado do purificador. A mirra era usada para limpar, para tratar e para embalsamar. Agora voltou. A mirra é o que conecta, seria ao plano material. O ouro é o mais elevado, o incenso é o intermediário entre, né, a ponte entre um e outro, entre o divino e o material, e a mirra é o plano material. Então, essa aqui é o ternário que ele fala sobre esses 3 presentes dados a Cristo. E os 3 magos também, seria cada um representando um iniciado num desses planos. É isso que ele está sugerindo aqui. Pegando essa como alegoria dos mais elevados segredos da Cabala, é isso. O que é importante de pegar de lição disso aqui, de toda a introdução, é que ele está te ensinando como ler o texto dele. Porque ele está falando uma coisa, por exemplo, fala só, se ele soltar só os 3 reis magos e os presentes, tá, vai passar, vai batido. E aí ele fala, olha o valor numérico, sabe? Olha o valor em Cabala, o que significa isso? Então, seria um exercício de se ter, em alguns momentos, ao longo do texto, a partir de então, de olhar esse valor numérico para entender de que forças metafísicas ou físicas ele está tratando. Por isso que é muito difícil ler a segunda parte do livro. Alguém tinha falado que se sugere, às vezes, de ler tipo, o primeiro capítulo e depois o primeiro capítulo da segunda parte. Não sei se vocês exploraram o livro muito, mas né, ele é dividido em dogma e ritual. O dogma vai do 1 ao 22, ritual vai do 1 ao 22. Então existe essa sugestão de ler o primeiro capítulo de ambas as partes, o segundo de ambas as partes, e assim sucessivamente. A minha experiência não se mostrou ser muito efetivo, porque a segunda parte é ainda mais carregado de simbolismo, de
codificações, etc., que precisam ser trabalhadas. Porque a primeira parte, ele vai quase todo o capítulo bater na mesma tecla, que o profano vai levar o texto no literal e vai se apegar à imagem. Quando ele fala sobre Baphomet, ele novamente fala sobre isso. A pessoa profana vai entender ele como uma entidade, mas ele não é. Tem até outro momento, na introdução mesmo, vamos ver se eu encontro, que ele vai falar de uma vez por todas, que quando eu estiver falando sobre Deus, aqui ó, quando no curso dessa obra nós nos servimos das palavras consagradas Deus, céu, inferno, saiba-se bem, de uma vez por todas, que nós nos afastamos tanto do sentido dado a essas palavras pelos profanos, como a iniciação está separada do pensamento vulgar. Deus, para nós, é azote dos sábios, o princípio eficiente e final da grande obra. Explicaremos mais tarde o que esses termos têm de obscuro. Até aproveitando para falar de alguém que tinha perguntado sobre azote, diabo. O diabo vai ser esse azote sendo usado para uma vontade, vamos pôr, maligna, né? Ou negativa, não pela boa e verdadeira vontade benéfica de Deus. Além de outras e outras explicações. Em outro momento ele vai falar que quem criou o diabo foi a igreja, né? Mas aí existe, mas por quê? A igreja, ao criar um inimigo metafísico, né, há um mal a ser enfrentado, cria no imaginário da humanidade que existe um mal de fato. Então, novamente, a coisa da linguagem, do discurso. Eu vou ficar repetindo sobre a questão da linguagem sem parar aqui. Vocês que vão cansar disso. Todavia, no fundo da magia, da ciência. E aí ele vai pondo, então, algumas ou parágrafos ou páginas em que ele traz um ponto. Tipo, o que vai ser trabalhado ao longo do livro. Então vai ter o tarô, tem um parágrafo inteiro, que ele vai falar um livro que existe, mas que poucos entendem, que poucos sabem que é. Ele é usado de forma profana e etc. Ele está falando do tarô. Ele não solta a palavra tarô em nenhum momento, mas ele está falando disso. Aqui, ó. Que de modo algum seja popular e que possa ser encontrado em toda parte. É o mais oculto e mais desconhecido de todos, porque contém a chave de todos os outros livros. Está na publicidade sem ser conhecido pelo público. Não se pensa encontrá-lo onde está, e perderiam muito tempo em procurá-lo onde não está. Esse livro, talvez mais antigo do que Enoque, nunca foi traduzido, e é inteiramente escrito em caracteres primitivos e em páginas separadas, como as tabuletas dos antigos sumérios, que é o tarô. Nesse parágrafo específico, pelo menos na minha tradução, não solta arcano, mas a tradução de arcano é segredo, né? Sobre o que é secreto. Então não precisaria ser necessariamente, apesar de quase sempre usar com tarô. Então ele vai dando a dica. Entender um pouquinho sobre tarô. Até inclusive se você olhar, quando a gente for trabalhar na semana que vem, primeiro capítulo, ver a imagem do mago, né? Ter essa imagem do primeiro arcano é interessante enquanto você lê, porque ele vai descrever e vai dar alguns detalhes desse arcano ao longo do capítulo. E aí, continuando, ele vai falando sobre como a igreja, em alguns pontos, apesar de deter a verdade, novamente, ele faz as suas críticas, acha que a igreja é legal, mas tem duras críticas. Ele vai justificar que o livro aqui é para conciliar de volta os processos iniciáticos que deviam estar na igreja. E há 2 livros que sobreviveram, vamos pôr, com os segredos arcanos, que é o livro de Apocalipse e o livro de Ezequiel. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre, principalmente, o livro de Ezequiel, é onde vai trazer esse símbolo que está na imagem do grupo.
que é dos signos fixos, né? Os 4 signos fixos e os signos zodiacais. Ezequiel tem essa visão do veículo de Deus, do carro de Deus, e vai ter o querubim, que é esse ser com 4 cabeças, né? Uma águia, um humano, um touro e um leão. A águia é a representação de escorpião, né? Mais antigamente, antes de ser um escorpião ali, significava, era usado o símbolo da águia. Eu até, na verdade, não sei, inclusive se a Chay, em algum momento, quiser nos explicar a história da águia e escorpião, eu adoraria saber. Mas, enfim, sem Acho que ela coleção. saiu. Ela saiu? Não sei o que aconteceu, se ela caiu ou se deu algum BO. Vamos ver se ela volta. Poxa, porque eu boio um pouco na parte da águia, o que seria a águia no escorpião. Mas esse símbolo do querubim é presente também, né, no tarô, na carta do mundo. E está presente na simbologia cristã. Cada um desses animais, ele representa um dos 4 evangelistas, né, dos 4 livros do Novo Testamento. Então você tem imagens medievais que mostra Cristo no centro, igual a carta de tarô do mundo, tem Cristo no centro e os 4, né, animais, assim, as 4 figuras hieráticas ao redor, igual com uma carta do tarô do mundo, inclusive com a forma circular, né, oval. Igualzinho, é a mesma coisa, é a carta do tarô, só que em vez de ter a mulherzinha no meio, tem Jesus. Isso é um dos indícios que a gente vê, enfim, né, as coisas ali muito relacionadas, e é o que ele Levi vai falar sobre esse dogma universal. Ele vai falar, tá vendo? Tá em todo lugar. Vocês que não enxergam o segredo. Continuando, então, passa o tarô, passou os livros ele vai falar disso, os livros de Apocalipse e Ezequiel. Aqui. Somente as coisas que os homens cessam de entender não existem mais para eles. Ao menos como verbo. Elas entram então no domínio dos enigmas e do mistério. Então, a gente não percebe o que a gente não conhece. Simplesmente isso. O que a gente não tem saber passa despercebido, é como fosse invisível para o nosso campo de realidade. Então, enriquecendo com esses símbolos, com essas ligações, que é o que esse livro vai trabalhar, fazer essa leitura mais profunda em cima dos signos, dos símbolos, é algo que constrói uma nova realidade, vamos pôr diante de nós. Na verdade, ele vai falar que a verdadeira realidade se revela diante de nós, né? É que antes não enxergávamos devido à ignorância. Qualquer momento, se vocês quiserem falar, senão eu vou falar para sempre. Alguém tem dúvida de algum parágrafo, de alguma coisa? Alguém ficou com alguma coisa, gente? Ou ninguém entendeu nada e não sabe nem o que não entendeu? Deixa eu ver aqui, continuando. Tá, seu mistério fundador. Mais para frente ele vai falar exatamente que o simbolismo dos 3 magos, olha lá, eles seriam embaixadores das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos análogos da filosofia oculta. Ele não fala qual mas eu imagino que seja mental, espiritual e físico, né? Os 3, vamos pôr 3 dimensões da filosofia oculta. Certo. Não, tudo bem, sem pressão. Odeio ficar quieta, viu, Gabriel? Eu sempre quero ser aquela pessoa que tá lá, cutucando, perguntando, aquela numa aula, uma aluna que não cala a boca e quer ficar perguntando. Uma dúvida, eu queria até saber aqui. Alguém aqui já leu a Bíblia? Conhece a Bíblia? Assim, leu bastante a Bíblia? Olha,
Por alto, porque herança de família católica. Até você falou dos símbolos, e aí me veio na hora essa imagem dos animais do lado dos apóstolos. Porque aqui na igreja da minha cidade, eles têm várias pinturas e tem os animaizinhos lá. Posso até tirar uma foto depois. Mas a minha família tem até um padre. Mas meu tio, eu sou sobrinha de um padre, mas eu sempre fui bem rebelde, assim, então não rolou. Mas comparativamente, no geral, o católico não lê tanto a Bíblia mesmo, né? Não, mas eu acho que O evangélico. evangélico tem essa cultura de ler toda coisa. Lê, mas a interpretação aí já é 500, né? Eu tive uma criação um pouco mais assim, né? Alinhada com o protestante, com o evangélico. Tipo. Então eu li muita Bíblia. Muita Bíblia, muita Bíblia. E todo dia. Caramba. Eu odiava. Né, fase adolescente eu odiava. Né, eu li durante a infância. Em adolescência eu já estava rebelde, já não li mais nada. Hoje em dia eu até gosto, porque né, me deu esse embasamento para apontar as contradições, mas também conhecer o simbolismo esotérico dela. E na época do ensino médio, eu acabei fazendo amizade, né, com 2 testemunhas de Jeová. O tanto que a gente passava horas discutindo sobre a Bíblia, que o testemunho de Jeová também tem a pretensa, né, essa pretensão de que eles conhecem a Bíblia de verdade, a verdadeira Bíblia. As outras Bíblias não são verdadeiras, a deles é verdadeira, né? E aí eu conheço muita Bíblia, mas eu era um ateu na época, e aí ficava nesses debates muito interessantes que a gente tinha. Era ótimo. Acho que sempre foi a coisa, né, da minha vida, falar sobre religião, sobre essas coisas. Então, dando continuidade aqui à introdução, aí ele vai passar sobre as histórias antigas, as tradições antigas, os textos antigos que falavam sobre isso. Vai falar de novo sobre Orfeu, sobre Cristo, sobre as escolas, né, de Alexandria, Platão, blá, 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 blá. Vai seguindo, mas é muito prolixo, né? Até algum momento ele, do nada, começar a descrever um sabá negro, né, das bruxas. Do nada, de graça, ele solta aqui uma coisa e te larga e continua, né? E aí, depois disso, ele vem e traz o ponto que ele queria chegar, que é o suplício de Jacques de Molay, que o Lucas conhece muito bem, sendo ele, né, do rolê. O grão-mestre templário que foi queimado, acusado de idolatrar um deus falso, o tal do Baphomet, ou bode de Mendes. E ele vai dizer que os templários só foram perseguidos porque eles se aproveitaram de um saber arcano ao qual eles tomaram conhecimento. Esse tal grande segredo. Né? A introdução inteira ele fica falando do tal grande segredo e quem que se deu mal por ter usado de maneira inapropriada. E vai ter isso, vai ter os templários, vai ter... Ele fala que a história de Édipo é uma alegoria também àquele que usa do poder ou descobre o segredo, mas não está preparado para lidar com esse segredo. Essa é uma alegoria ou analogia, enfim, que eu gosto muito. Porque Édipo, em algum momento, ele encontra, né, ele tem esse embate com a esfinge. Que, novamente, a esfinge é o que? É esse animal que possui os 4 animais, esses tais 4 animais dos signos fixos, né? Da águia, do touro, do leão e do humano. Então, a associação foi criada pelo rei, qual é o nome? Rei, não lembro o nome, e o padre e tal.
o rei da França e o Papa da época. Eu não fiz a pesquisa dos Templários novamente para saber as datas e as coisas, mas quando eles são perseguidos, o processo lá vai falar que eles adoravam o Baphomet. Essa associação com o bode é coisa do Eliphas Levi. É deliberado, é arbitrário. É arbitrário. No processo lá contra o Templário não vai ter nada de bode. Não tem nada de bode. Ele vai fazer a sua... Eu acho que ele escolhe pôr esse bode porque já tinha a ideia do bode na época do Levi, tá? Já tinha essa associação do bode com o diabo, com o maligno, né? Já tem aquela imagem do diabo de chifres e pés, né? Com cascos, essa coisa. Ele usa, então, quando ele cria o Baphomet, que até então não tinha imagem, você vai ter um relato de alguém falando de ser uma figura com 3 faces, mas não tem uma descrição específica, como são, o que é. Tem outro relato também de um templário sob tortura falando que era uma imagem de um gato. Não tem nenhum momento essa coisa de bode com Baphomet durante o julgamento templário. Isso é uma invenção do Eliphas Levi. Porque ele vai ver que usaram essa imagem de Baphomet para simbolizar um mal, simbolizar o perverso, o antagonismo à igreja. Tal qual o bode, né, como representação alegórica do diabo, também é esse antagonista. Então, se o Baphomet era o antagonista no processo lá dos Templários, o bode hoje em dia no tempo do Eliphas Levi, representa o diabo, seria uma equivalência quase dessa questão do que seria um diabo e o Baphomet, então vou juntar os dois. Quando ele chega lá no capítulo sobre Baphomet especificamente, vai ter uma explicaçãozinha lá que fica meio meia boca, mas ainda é isso. É para provocar, no final é para provocar, é para causar reação, né? Ele era lacrador e ele queria fazer escândalo, queria chamar atenção. Ao mesmo tempo que ele queria chocar, ele queria afastar aquele que não está pronto para o símbolo, para o tal do segredo. E aí a figura do bode, que já estava carregada com uma coisa terrível de diabólica, funciona como um filtro, né? Aquela pessoa que se assusta fácil, que se impressiona fácil com mensagens, com palavras, com símbolos, ela já não pega. O livro, né, inclusive a edição que eu tenho é da Pensamento, né, que é até um pouco mais leve. A edição da Madras, que no momento eu não tenho mais, eu dei para uma pessoa, mas eu cheguei a esse ponto de ler comparando as traduções. A edição da Madras já vem aquele Baphomet na capa. A nossa amiga aqui, Cheyenne, mostrou. Acho que você não viu. Aí, ó. Que evangélico vai pegar esse livro e abrir para ler? Ô, Gabriel, eu tenho uma história muito boa com esse livro, porque esse livro era do meu pai. E aí, desde criança, eu me deparava com isso aqui na estante ali. Minha mãe protestante, meu pai Rosa Cruz e das bruxarias, minha mãe horrorizada. Aí eu lembro que uma vez foi um pedreiro, que era conhecido da família, estava fazendo trabalho lá na casa da minha mãe, e ele era muito evangélico, ele era pastor, e aí ele foi com o filho lá, o filho dele tinha minha idade, eu era adolescente, falei, olha só, vou te mostrar uma coisa muito legal. Fui mostrar o livro, na hora o pai dele apareceu, me deu um maior esporro, e só meu pai no canto só rachando o bico de rir, achando tudo muito engraçado. Anos depois... Você nem gostava de causar, né? Não, imagina, nada. Mas é meio que a energia do Eliphas Levi também, né? Ele põe pra causar. Ele poderia ter posto um anjinho bonitinho, se ele quisesse. Ele poderia ter posto uma outra figura qualquer. Um querubim rechonchudo.
a própria esfinge vai ter o mesmo sentido. O Baphomet é uma esfinge, né? Ele é uma esfinge. Ele tem também, novamente, em vez de ser o touro, os chifres, né, do bode. Ele tem um corpo aquático no abdômen. São escamas. Essa às vezes passa batido para algumas pessoas. Mas ele tem a parte aquática, ele tem as asas, ele tem um corpo humano e tem a cabeça de um bode. Então você vai ter aí também uma equivalência da esfinge, que vai falar com o quê? Sobre o quaternário, sobre os 4 elementos e sobre essas 4 forças que os 4 elementos representam. Tudo a seu tempo. Vamos chegar lá no capítulo 4 do livro. A tal da quadratura do círculo, todas essas coisas. Sim, eu acredito que sim, pode ser utilizado por ser equivalente ao cordeiro também. Também. Eu acho que utilizou para fazer todos os sentidos que a gente encontrar. E não é por acaso que a figura se torna tão popular. O cara brilhou, né? O cara brilhou nessa ali. Foi gênio ali inventar esse Baphomet. Sim, total gênio do marketing. Um monte dessas imagens aqui, as pessoas nem sabem que é dele. Tá tudo aqui nesse livro, né? Até no videozinho lá do TikTok eu falo disso, né? Aquele pentagrama que todo gótico da galeria do rock usa, foi ele que criou. Esse aqui, ó. Opa, né? Muita luz. Enfim, isso aqui é invenção dele. Aqui, ó, pronto. Isso é a invenção dele, total dele. Todos esses símbolos aqui, esses escritos, esses números em volta. Esse desenho, né? Imagina se tivesse patenteado. Tem um outro muito famoso aqui também, que o dos querubins, né, que eu uso na imagem do grupo. Isso aí o pessoal, hora ou outra você vai ver por aí, o pessoal esquece que é dele, enfim. Vai tendo diversas dessa coisa. O cara era muito gênio do marketing, o cara sabia, artista, iniciados, né? Os iniciados têm essa coisa de saberem usar os símbolos. E é essa que é a questão, novamente, a linguagem, porque ele aprende os símbolos, aprende como se utilizar dos símbolos, e não é aleatório, é tudo friamente calculado, cada elemento ali, a disposição da figura ali, a utilização desse nome, Baphomet, e a forçação de barra que ele faz para associar, né, fazer o bode, e associar com o bode, e tentar associar esse bode com os templários, e muita coisa. Mas é isso, o que ele faz no final? Se torna um cara que a gente está falando dele até hoje, está usando os símbolos dele até hoje, e vira referência nesse estudo para todo mundo depois dele. Todo mundo depois dele. Mesmo que não leu ele, leu alguém que leu ele. Se você lê o Crowley, você está lendo ele. O Levi. O Crowley fala. O Crowley acreditava que era a reencarnação do Eliphas Levi, né? O Crowley, que era a reencarnação do Eliphas Levi, que era a reencarnação do Lao Tse, o cara que escreveu o Tao. E de quem mais que ele era? Não sei, todos os fodas, né? Os mais fodas, ele era a reencarnação. Ele falava porque queria e acabou, né? O Gabriel, tem uma parte da introdução que inclusive me lembrou um negócio do Crowley. Quando ele tá falando ali da Fênix, disso de morrer para renascer, bem mais pro final dessa introdução, que alguma parte do Liberaba, bem no iniciozinho do Liberaba, que ele fala do que todos os grandes mestres têm em comum, que eles tiveram um momento de desaparecer, se isolar, e para depois voltar ali iluminado, que aconteceu com todos eles e tal. Eu achei parecido entre os dois ali. Mas é total parecido, e a filosofia da vontade, da verdadeira vontade do Crowley vem daqui, né? Na verdade, aqui no livro toda hora. Na introdução mesmo, ele já vai falar algumas vezes sobre a vontade e o direcionamento dessa vontade. Mais para frente ele vai falar que existe uma vontade e tenta fazer uma conciliação. Porque como é possível conciliar, então, liberdade
com a vontade, porque ele vai falar a vontade como uma potência que está dirigindo, né, o curso, que determina, uma determinação. Então, como que o ser humano consegue expressar liberdade se há seria tipo vontade divina, a determinação divina? É o que se chamaria, ele não usa esse termo, mas é o que... Acho que até ele usa uma vez, mas é isso, né? Porque aquela coisa que eu falei antes, a marcha do espírito para Hegel, como é que vai conciliar? Existe uma marcha, existe um destino que a gente está chegando, mas então não há liberdade, né? Se toda a nossa liberdade é tomada, não vai escapar dessa marcha para um destino, então é uma liberdade muito limitada a um propósito final, porque nos impede de ir para qualquer direção. E não tem uma resposta muito conclusiva disso. Não tem uma resposta muito conclusiva disso, mas tem uma leitura entre o balanço entre liberdade e vontade, né? O Crowley mesmo também não fala muito claramente o que é. Sempre tem muita discussão com o Crowley. No Crowley e as pessoas que criticam, né, fazem as críticas sobre a filosofia de Crowley, sobre essa verdade é um determinismo, essa vontade é um determinismo, porque por horas parece que sim, que na verdade você não tem escolha, a não ser fazer a sua vontade, e a sua vontade não tem liberdade. Existe essa discussão se no final a verdadeira vontade, o que é a verdadeira vontade, é você estar alinhado com um destino que não tem escapatória, que é determinista. Enfim, isso é um lugar que não acaba, é só uma discussão que vai para sempre. E cada um pega a sua interpretação. Continuando ao longo da introdução, aí vai citando os nomes, né? Guilherme Postello, Agripa. Agripa é o cara que escreve 3 livros de filosofia oculta, que é o maior tratado de magia até então, escrito em, se eu não me engano, no final de 1400, eu até tenho aqui, é um livro pequenininho, onde tem tudo, né? O cara fala de tudo ali. Leitura interessante também. E muito da filosofia aqui, dos conceitos do Levi, vem também desse livro. Os 3 livros de filosofia oculta do Cornélio Agripa. Então, mais algum prosseguimento? Sim, aí ele chega no alfabeto hebraico. Aí. Tá. Isso, é uma discussão do que vem antes, ou Perdão, era para o outro assunto. Que era da questão da vontade. Da né? vontade, Da exato. E mas os 3 livros de filosofia oculta, ele até que é fácil no sentido de que ele é só um manual, né? Não tem tanta dissertação teórica. É muito... esses são os elementos do Sol, esses são os elementos da Lua, esses são não sei o quê. Aqui os selos, aqui os pentáculos, aqui não sei o quê. Faça isso, faça aquilo. Só que é gigantesco. E numa linguagem um pouquinho antiga. Então é isso que é chatinho, mas a gente... E ele também vai ensinar um pouquinho de Cabala aqui. Mas para estudar Cabala mesmo, o legal é Sefer Yetzirah e a Cabala Mística, né, da John Fortune. Acho que são os que valem a pena para quem for pegar a Cabala. Esse livro é um livro que propõe isso, de várias leituras conjuntas com ele. Sefer Yetzirah deve estar aqui também. Tá tudo aqui. Essa edição especificamente, não outras, tá? Essa edição.
O Sefer, e ele vai falar aqui também na introdução sobre o Sefer Yetzirah. Mais pra frente, quando ele começa a falar de Cabala, ele vai ter uma página e meia sobre Cabala, ele vai trazer alguns textos sobre Cabala. O principal deles, de fato, é o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah é o que inaugura a Cabala, na verdade. É um texto medieval, bem do início, assim, medieval, que circulava entre os rabinos. É onde vai introduzir a questão da Sefirot, dos caminhos, da árvore da vida, do princípio de emanação divina. É um texto muito curto. O texto original, se você pegar, ele é dividido em versos. Muito curto, muito curto. Mas o que torna ele tão grande, tipo esse aqui, assim, é porque é um estudo, né? Por isso que eu falei essa edição específica, porque essa edição tem um estudo muito bom em cima desse texto. É aquele típico texto simbólico que você vai lendo e tem muitas analogias simbólicas, e aí você tem que ficar meditando sobre cada significado. Só que aí você tem que ser um cabalista para. Então aqui, nesse livro, o cabalista fez o trabalho. Aí você só lê. Você só lê o que o cara falou. Esse cabalista aqui, a Aryeh Kaplan, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quando eu encontrei esse livro, eu encontrei a Cabala, de verdade. Quando eu encontrei esse livro, eu falei, agora eu entendi. Agora eu achei. Tá? Isso, esse aí. Tem na editora também, a Sefer é a editora. Você encontra novo, ou na estante virtual, sugiro. Usado, melhor, né? E você vai pegar... Nossa, esse aqui dá para você pirar, e o cara ele é formado em física também, esse rabino aqui. Então ele faz associação com conceitos, né, de física, mas de maneira pé no chão, né? Não é na brisa de física quântica, não. Uhum. É, então essa é a discussão. Essa é a discussão. Se o centro não está no homem. Mas olha só, no processo iniciático de Telemann, você se torna o ponto no círculo. Só que para se tornar o ponto no círculo não é aquele símbolo solar que tem o círculo e o ponto no meio. Entende-se o círculo como o universo e você se encontrar como esse centro do universo. Só que é um você que é além do ego, né? Depois de um processo em que você dissolve o ego, vamos pôr assim, e você entende o que é ego, o que é identidade, o que é identificação de sujeito e o que é que há além. É por isso que muitos desses textos iniciáticos são um pouco difíceis de entender, a não ser que você tenha passado por alguns processos ou passado pelo menos por alguns ensinamentos. O processo iniciático telêmico vai trazer a dissolução do ego a partir, né, de rituais tântricos e outras, né, meditações, mas em essência a Telemann é uma tradição tântrica. E a proposta dessa tradição tântrica específica é dissolver o ego, você chegar num estado tal em que, por meio do prazer, a sua identidade se dissolve e não há mais identificação de individualidade. Existem vários meios. Seria a gnose, né? É o que chamam de gnose por aí. É que na tradição telêmica, no geral, ele vai trazer outros métodos, mas a principal gira em torno da gnose obtida por um excesso de estímulo do prazer. Só que o prazer, para ele, às vezes vai também pela dor também, né? O Crowley gostava de brincar com muitas coisas. E ele era um cientista, né? Então ele estava experimentando muitos rolês e vendo como é que se chega em estados transcendentes, né? Ou alterados de consciência,
com drogas, com prazer, com dor, com meditação, com asanas do yoga, com pranayama, com mantras. Você pega o Liberaba, que é o compilado dos livros que você precisa para se tornar um iniciado, né? Segundo Crowley. Vai estar todos esses ensinamentos lá. Todos. A questão é ter essa paciência de ler tudo ali, mas tá lá. Tá lá, tudo isso, de yogas, de cabalas, de numerologia, dos processos tântricos, de rituais, de armas, né, mágicas, de magia cerimonial. O processo da magia cerimonial, ao aproveitar que eu citei, também é uma forma de gnose. Né? O rito, montar o ritual da magia cerimonial, fazer as invocações em linguagem bárbaras e esses nomes divinos vibrar. A vibração do nome divino é o mesmo que um mantra, né? De certa forma é equivalente. E a repetição dessa vibração te põe num estado alterado, que você pode chegar numa gnose. Eu acabei indo para esses lugares, mas me afastei um pouco da questão da verdadeira vontade. Mas eu estou trazendo a minha percepção pessoal. Você só vai percebendo ou acessando essa dimensão de verdadeira vontade quando vai dissolvendo a sua identidade, esse campo de identidade aqui, de identificação material, né, com o sujeito. E aí você percebe um verdadeiro eu, e aí, portanto, uma verdadeira vontade também. Eu acho. Muita gente vai discordar, outros, enfim, minha leitura, né? Mas estamos abertos para o debate. Eu quero até debater, inclusive. Debata comigo. Continuando. Cadê? O próximo ponto. A gente vai cair a qualquer momento, hein? Eu acho. Uhum. Vai vir tudo isso daí. O homem... tá. Aqui tem outra advertência dele, como... O homem prende-se à forma e deixa em esquecimento a ideia. Multiplicando-se, perdem o seu poder. Os sinais multiplicando-se perdem o seu poder. A magia também, nessa época, se corrompe e vai descer com os feiticeiros da Tessália aos mais profanos encantamentos. O crime de Édipo trouxe seus frutos de morte, e a ciência do bem e do mal erige o mal em divindade sacrílega. Os homens fatigados da luz se refugiam na sombra da substância corpórea. O sonho do vazio que Deus preenche logo lhes parece maior que o próprio Deus, e o inferno foi criado. Que parágrafozinho difícil, né? Mas ele está falando exatamente sobre isso, a identificação em excesso com as formas, com a imagem. É tanta forma, tanta informação nisso aqui, na parte, vamos pôr, do que é próximo a gente, dos nossos sentidos, que a gente se esquece da ideia, ou seja, do significado, daquilo que está além. Então a pessoa se prende à imagem do Bafomé e esquece o que é a ideia de Bafomé. É entroncado. Mas o final é fácil. Depois você percebe que é fácil, é só entender as coisinhas assim, tá, assim, E como eu falei, ele vai querendo cansar e tirar as pessoas, os preguiçosos no começo. Eu acho que é isso. E depois fica mais leve. Olha, esse parágrafo que você leu foi um daqueles que eu falei, meu Deus do céu. Bom, ponto a ponto. Então, o homem, né, prendeu-se à forma e esqueceu da ideia, do que significa, né? Os sinais multiplicando-se perdem o seu poder. Quando você começa a ver uma coisa em todo lugar,
já não chama mais tanta atenção, né? Se torna banal. Aqui ele está falando que sinais? Ele está falando da magia se tornando banal, justamente quando ele vai falar, né? Os feiticeiros de Tessália né, corromperam nessa época, e a ciência do bem e do mal erige o mal em divindade. Então, usando a magia para coisas banais e não tão dignas e glorificadas quanto ele quer, ou imagina que deveria ser. O crime de Édipo trouxe seus frutos de morte. Né? Édipo, né? Aquele que mata o pai, casa com a mãe. Ele, no final da história, ele descobre a coisa, né? E aí ele cega a si mesmo e sai, abandona tudo. Ele se torna rei, depois ele descobre isso, ele não consegue lidar com toda essa coisa. Qual que é o crime que ele vai falar? Além de todo esse conjunto, o crime, antes daqui, um pouquinho antes, ele cita isso, de Édipo ter enfrentado a esfinge e ter respondido. A esfinge vai falar qual é, né, o que eu sou. Peraí. A esfinge joga esse enigma. De manhã tem 4, né, ando com 4 patas, de tarde com 2, à noite com 3. O que eu sou? Sou o homem. E essa é a resposta do grande arcano, do grande enigma, do grande segredo. Só que é só a parte da resposta. E ao revelar isso, isso que aqui é o que o Eliphas Levi vai falar. Ao revelar e descobrir isso, sem descobrir a outra parte, que ele não fala qual que é, óbvio, porque ele é chato, ele vai dizer que por isso toda essa desgraça se abate sobre Édipo. E por isso que ele não devia ter destruído a esfinge ao fazer isso. Ele devia ter domado a esfinge, tido a esfinge sob seu controle. Ao destruir a esfinge, é como se ele tivesse se apropriado de um poder indevido. E isso vai trazer uma grande peste, né? Na história, na peça de teatro, depois que ele mata a esfinge, uma grande peste abate Tebas. Que é a tal da cidade. Por isso que ele fala de Tebas toda hora aqui. E vai ter um significado numérico, né, do 3, do 2, do 4, desses números, né, dentro do enigma da esfinge. Esse é outro estudo que vai sendo feito. Essa que é a graça desse livro, é que vai ter um estudo numérico junto com os capítulos. Ele vai te explicar o que significa o número 1, a natureza do número 1, o que significa isso correlacionado com o arcano número 1 do tarô, e vai fazendo isso com todos os números. O que significa o número 2? Porque tem um sentido esotérico em cada número. Eles representam, né, uma coisa ali. Então, quando você começa a ver esse número em alguns lugares, por exemplo, as 2 colunas do templo de Salomão, você vai perceber, então ele está falando da natureza polar, né, de polaridade. As coisas se manifestam aqui no mundo material, necessitam de uma dinâmica de polaridade para gerar um filho, vamos pôr um fruto, que é o número 3. E aí você tendo essa soma, então, do que é o número 3, vai formar a primeira estrutura, né? Uma primeira base. Você materializa isso, só que esse filho ele ainda está no campo de ideia. E ele toma forma, quando ele se encarna, se torna o número 4. É uma coisa, aí o 4 é a matéria, né? O plano material, 4 dimensões. A gente vai chegando em todos esses, capítulo a capítulo, é o estudo sobre isso, sobre o número 2, sobre o número 3, sobre o número 1, 4, até o número 22. E aí ele está ensinando que as cartas do tarô estão falando sobre isso. Então, se tiver um tarozinho com você, você se auxilia disso. É como pôr figurinhas ao estudo. É um álbum de figurinhas. São 22 figurinhas que você cola aqui no livro. Você até pode colar no capítulo. Usa para marcar cada capítulo.
Cada carta, né? Vou correr agora e terminar essa parte da introdução. A introdução é muita, né? É muito longa, gente. Mas é meio que acaba aqui também. Depois disso ele passou, então, falando do tarô, falando da cabala, fazendo essa analogia jogando esses símbolos, porque esses símbolos têm que estar presentes na sua mente a partir de agora. Por isso que a introdução se torna importante, porque são símbolos que vão ficar voltando. A leitura desse livro em si, vou revelar um segredo, é uma iniciação, porque ele vai fixando alguns símbolos específicos na sua mente. Essa fixação de símbolos específicos na sua mente é o que vai... Peraí. Tá. É o que vai mudando a sua maneira de ler, de leitura do mundo. Então a repetição desses símbolos, a repetição, e vendo todos os aspectos, e novamente, vai e volta, e olha em outro aspecto, teve esse outro lugar que você não viu esse símbolo. É algo para tornar parte do seu aparelho psíquico, né? Ele constrói esse saber em você. Então, por isso que fico repetindo. E como que isso vem e se fixa na sua mente? Pela linguagem, pela leitura, pela construção imagética. Então você associa imagens ao discurso que ele está trazendo e isso vai ficando fixo. Então quando você, para quem quer fazer magia, depois, fazer tipo ritual, no sentido assim de fazer rituais, né? Existem magias e magias. Fazer ritual, você vai entender como montar uma coisa ali, um processo ritualístico usando esses saberes dos elementos, dos números. Dependendo do que você quer, você vai saber que conjunto numérico é a representação dessa vontade, desse desejo que você tem. E como fazer então a correspondência para chegar nesse resultado. É meio que uma equação, né? Você vai fazendo... É isso que consiste, né? Pitágoras já vai trazer que tudo é número, justamente. É um saber que nasce de todos esses, dos pré-socráticos, dos socráticos, dos pós-socráticos, do neoplatonismo, do hermetismo. Todos eles estão falando disso. O último ponto só a trazer da introdução, que é muito relevante, é do Tetragramaton, que ele também vai falar esse grande segredo, toda essa coisa, também está contida lá, no nome divino, nas 4 letras. E as 4 letras também faz os 4 elementos, também faz associação com a esfinge, que são os 4 animais, que são os 4 signos fixos, que são os 4. Então a gente vai visitando isso. E aí ele vai falar isso, o tetragramaton é o mesmo que o azote, é o mesmo que o Tote dos Boêmios. Tote dos Boêmios é o que? É o tarô. Vai ser também o tarô dos cabalistas, porque tem a diferença, porque o tarô dos boêmios é o tarô que se joga, né? É o jogo. O tarô cabalista é esse tarô estudado, vamos pôr, científico, à maneira cabalista, né? Vai falar, sim, essa analogia com Eros e Psique. Psique é a alma humana, Eros, amor. O amor também vai ser uma alegoria tudo tem discussão, mas vai ser uma alegoria também para essa força, para essa potência, para o azote, segundo tudo que ele traz. E ele vai falar novamente, Psique, ela perde, né, ela tá lá, ela é levada por Eros até os palácios celestiais de Eros e vive com ele, né? Eles têm lá o seu casamento, a sua união alquímica, mas com a condição de que ela nunca tire a máscara dele, veja o rosto dele. Então ela não sabia com quem ela estava, ela não sabia que ela estava com um deus, né? E em algum momento, né, angustiada de descobrir o segredo, de revelar o mistério, ela força isso. E enquanto Eros está dormindo, ela
remove o véu, e aí por isso ela perde esse lugar e ele põe ela de volta para a Terra. Ela perde tal, né, a sua iluminação, alegoricamente. Ele vai falar que é a mesma coisa com Édipo. Também de ter, vamos pôr, queimado a largada, de ter se apressado, de não estar pronto e forçar uma revelação e aí se dá mal por causa disso. Então é muito, seja paciente, dê tempo ao tempo e você vai descobrir a coisa. Lendo aqui, ó, o amor é uma das imagens mitológicas do grande segredo e do grande agente, porque exprime ao mesmo tempo uma ação e uma paixão, um vazio e uma plenitude, uma flecha e uma ferida. Os iniciados devem compreender-me, e por causa dos profanos não devo dizer muito. Ai, sempre essa história. Mas bonito, né? E novamente lembra um pouco de Crowley, né? Amor sob vontade, amor é a lei, né? Vamos pôr aí. E é isso. Acho que a introdução acaba aqui, porque depois disso vai falar sobre mais conceitos de cabala, mais conceitos de não sei o quê. Ele vai falar do... Ó, todo culto ou toda filosofia que vem ao mundo é um Benjamin da humanidade que só pode viver dando a morte à sua mãe. É que a serpente simbólica gira sempre devorando a sua cauda. É que é preciso, para sua razão de ser, a toda plenitude um vazio, a toda grandeza um espaço, a toda afirmação uma negação. É a realização eterna da alegoria da Fênix. É o solve et coagula, né, alquímico, e que está escrito nos braços do Baphomet. Precisa, está explicando então, uma polaridade para haver movimento. Precisa haver uma destruição para algo ser criado, precisa haver uma morte, algo nasce, precisa haver vazio, então, para algo existir, espaço, né, para se construir. São coisas... Eu acho que hoje em dia são coisas que são muito óbvias até, inclusive, né, a ciência, na física se percebe isso, apesar de não falar com... não há um vazio absoluto, mas se explica como um vácuo quântico de toda possibilidade. É uma constante potência, né? Onde as partículas surgem e desaparecem, só que mais surgem do que desaparecem, justamente, e assim gera a matéria. Depois eu vou ver se eu acho um textinho sobre essa parte do campo quântico, que é muito interessante.